Jesus. Queridos, é muito bom estarmos juntos na presença de Deus. Eu quero agradecer a Jesus por esse privilégio que Ele nos concede, me concede principalmente, de poder servir a sua igreja, de poder cooperar com aqueles que amam a palavra, de poder crescer junto com você, porque todos os dias eu vivo um aprendizado novo a partir da palavra e dessa nossa convivência online, dessa nossa comunhão que tem sido uma bênção para o meu coração, para a minha vida, e eu quero aqui louvar a Jesus por isso. Que o Senhor continue abençoando todos nós e nos proporcione mais e mais da sua graça, do seu poder, porque Ele é de verdade quem tem sido presente nas nossas vidas, nos ajudando a avançarmos, porque sem Ele nada podemos fazer. Reconhecemos o quanto precisamos de Jesus e o quanto somos carentes do seu abraço, do seu toque, da sua graça sobre as nossas vidas todos os dias. Estamos vindo de um culto do reencontro ontem, muito abençoado. Passamos alguns minutos na presença de Deus ontem e aprendemos que o Senhor nos chama para sermos os seus amigos. Nós estivemos ontem meditando na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e hoje eu quero continuar meditando na palavra de Deus, pensando com você aí com base no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16. Nós estamos falando sobre pontes e colunas no relacionamento da família. Estamos falando sobre pontes e colunas no relacionamento. O que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo
porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Esse é o momento em que Deus comunicou a Samuel que ele tinha rejeitado o rei Saul e questionou a Samuel até quando ele iria ficar com dó de Saul e não ia tomar a devida posição e assumir a devida postura que Deus o havia convidado a assumir. Postura essa que ele já sabia que deveria tomar e estava tomando desde o capítulo de número 15 com relação a Saul. Principalmente quando Saul, revoltado com Samuel, decidiu rasgar as vestimentas do profeta e o profeta comunicou a Saul que Deus estava rasgando o reino dele e tirando das suas mãos e colocando nas mãos de alguém melhor do que ele. Este alguém melhor, Deus diz a Samuel: eu sei onde ele está, eu conheço ele, eu sei o que se passa no coração dele e eu quero que você vá lá para ungí-lo. Então Deus disse a Samuel: toma o teu vaso de azeite, toma o teu vaso, enche de azeite e vem, e eu vou te enviar. É interessante considerarmos que Deus não manda Samuel com o vaso vazio, porque para toda missão Deus conta com homens com o vaso cheio. Isso é uma primeira consideração importante. Segundo, Deus sabe muito bem que Samuel não pode ir para a missão como um homem que não carrega consigo a possibilidade de fazer. Por isso ele tem o vaso nas mãos, porque o vaso junto ao azeite representa essa capacidade, essa autoridade para fazer, para realizar. Então Samuel não é o profeta apenas com o título de profeta. Ele é o profeta cuja autenticidade do ministério profético está na integridade do seu coração, na fidelidade a Deus, na santidade com a qual ele procede diante de Deus, mas mais do que isso, o seu ministério profético está também alicerçado nesse vaso que ele tem, que é justamente a ferramenta usada por Deus para que se encha de azeite e se possa trazer autenticidade, seria melhor a palavra, trazer autenticidade à vida daquele que Deus está separando. E isso era literalmente, porque se tomava aquele vaso de azeite para derramar sobre a cabeça da pessoa que Deus escolheu. E isso era o que Samuel, não é propriamente dito, carregava consigo. Não era um profeta apenas no título, era profeta de fato naquilo que carregava nas mãos. Uma outra observação importante é que Samuel, ele é o profeta que se move continuamente, constantemente, fazendo aquilo que o Senhor lhe ordenou fazer, ocupando os espaços que o Senhor lhe mandou ocupar. E não importa se esses espaços têm a ver com a rua, com a avenida, não importa se esses espaços têm a ver com lugares dos quais ele falou e ministrou ao povo, onde ele era visto por todo mundo, ou se esses espaços são lugares que ele vai entrar e atuar onde poucas pessoas estarão com os olhos sobre ele. Na verdade, ele é um profeta dos lugares mais simples aos lugares onde ele é mais visto. Isso ele vem vivendo desde 1 Samuel capítulo 7, quando a Bíblia diz que ele percorria, não é, por todos os territórios, cumprindo o que o Senhor lhe mandou cumprir. E agora não é diferente, porque ele está no lugar, e segundo o texto ele está em Ramá.
Ele está no lugar onde habita, ele está no lugar onde ele tem uma história, ele está no lugar onde ele tem uma origem. E por estar naquele lugar onde ele tem uma origem, fica claro que o profeta em si vai sair desse lugar uma vez mais para se mover nessa missão. E segundo o texto, Deus o quer indo de Ramá até Belém, porque Deus sabe muito bem que nós somos capazes de cumprirmos a nossa missão, cumprindo a geografia que Ele estabeleceu. E não importa se Ramá para a gente é o nosso lugar de conforto, é o nosso lugar de tranquilidade. Deus nos quer totalmente envolvidos com a geografia que Ele propõe. Quando eu falo da geografia, é o caminho, é o trajeto, e isso tem a ver justamente com o que Deus está pensando ao seu respeito. Por quê? Porque por mais decepções que você tenha tido, como Samuel teve em 1 Samuel capítulo 15, como também ele teve em 1 Samuel capítulo 13, quando viu que Saul não esperou para o sacrifício, por mais decepções que ele tenha tido, na verdade, Deus não o chamou para estar preso, parado, diante das decepções, mas para se movimentar, acreditando naquilo que ele mesmo falou, debaixo da unção e da direção de Deus. Que Deus tem alguém, que Deus sempre tem alguma coisa, que Deus reservou sempre algo para revelar na vida daqueles que o amam. E isso precisa estar presente no nosso coração, porque as decepções, elas não fecharam o livro da história de Deus conosco. Ainda há uma geografia para percorrer. Dessa ramada da nossa vida até Belém, há um caminho a percorrer. E esse caminho reserva, guarda para os nossos corações algo novo, algo novo. É claro que a força da decepção vai querer te segurar, te amarrar, te prender, te maltratar, te colocar em uma situação desconfortável, te colocar em uma situação de opressão, de tristeza, de abatimento, de agonia. Sim, a decepção vai querer colocar as garras dela sobre o seu coração para lhe deixar aí num canto sem reação. Mas Deus te chama para o caminho. E é isso que ele diz: Samuel, não fica aí com esse dó e nem escravo dessas emoções que te lembram Saul, que te trazem à mente Saul, que te levam a pensar sobre Saul. Está na hora de se mover de Ramá para Belém. Está na hora de sair de onde está e seguir para o que está proposto, para esse algo novo, para esse algo grande, para esse algo precioso. Você está pronto para ir? Está pronto para se mover? Está pronto para atuar? Está pronto para trabalhar? Está pronto para pisar os pés no chão e acreditar que existe algo significativo, precioso, preparado para a sua existência, para a sua vida? Então, Samuel, o que é que vai fazer? O capítulo 16, verso de número 4, diz que ele vai fazer conforme o Senhor lhe disser. Então ele sai de Ramá e diz o texto que ele vem a Belém. E ele está vindo a Belém para chegar até uma casa. E aqui é incrível o quanto Deus sabe e conhece a estrutura de cada casa, a estrutura de cada família, a estrutura de cada lar. E Deus conhece, no mínimo, 3 coisas ligadas à casa e à família. Porque a Bíblia diz que o Senhor falou a Samuel: eu quero que você vá à casa de Jessé, o belemita. Então Deus sabe no mínimo de 3 coisas, entre tantas outras, mas no mínimo de 3 coisas importantes ligadas à casa. Ele sabe como se dá e tem se dado a convivência e a construção de relacionamento, a convivência onde pessoas estão ali ocupando o mesmo espaço,
dividindo o quarto, a sala, a cozinha, mas também a construção, onde cada um se dá a conhecer com as suas imperfeições e fragilidades, onde cada um se dá a conhecer com todas as coisas que pesam sobre o seu coração, sobre sua alma, sobre o seu ser. E de modo que isso é expresso através de múltiplos sentimentos, seja de raiva, chateação, grito, ou seja até mesmo de isolamento, de silêncio, de solidão. Mas Deus conhece como tem se dado a construção de relacionamentos ali. E se tem uma coisa que Deus percebeu, é que a construção de relacionamentos ali, ela é muito favorável aos que são maiores. Mas ela é totalmente desfavorável a quem é menor. O que parece, quando eu falo isso, é que essa casa de Jessé, ela é a casa de que os fortes se juntam com os mais fortes. E deixam sempre o menor de lado. Esse é o primeiro ponto importante com relação à construção, à vivência, no relacionamento e de relacionamento de cada uma dessas pessoas. Por outro lado, eu preciso considerar que além de tudo isso ainda há uma atitude desprezível aos olhos de Deus, porque é uma atitude de desprezo para com aqueles que estão ligados ao mesmo ambiente, ao mesmo lar, à mesma casa. E por que eu digo isso? Porque quando Samuel chega, ele não acha o Davi ali. O Davi está fora desse cenário. E ele está fora não apenas porque foi cuidar das ovelhas, mas ele está fora porque, para todo mundo, ele não é benquisto, ele não é bem-vindo, ele não é considerado como parte daquilo, ele é considerado totalmente a parte daquilo. E a gente precisa entender há corações, há vidas, há pessoas, há histórias que precisam serem consideradas por menor que sejam, se elas convivem no mesmo ambiente, no mesmo espaço, no mesmo lugar onde nós convivemos. Elas precisam de valorização e de reconhecimento, só que na casa de Jessé se exclui, se coloca fora e para fora, se deixa longe e distante, de modo que é muito comum se alimentarem naquela casa todos aqueles que são mais fortes. Inclusive os filhos de Jessé, que são guerreiros, têm mais atenção. Que compõem o exército do rei Saul, têm mais atenção. São vistos com um olhar de respeito e de elevadíssima consideração. Até porque as batalhas, por exemplo, descritas por Davi e enfrentadas por ele, elas não se comparam na visão das pessoas a qualquer outra coisa que seja feita no exército. Davi pode chegar, como ele chegou para Saul, e dizer, olha, eu matei urso, eu matei leão, mas isso não vale nada para quem não sabe o valor disso, dos seus desafios pessoais, das suas lutas pessoais. Na verdade, só sabe o valor disso quem já passou por alguma coisinha na vida, quem já enfrentou alguma coisa na vida, quem já passou pelos leões e pelos ursos da vida, que tentou, lutou, se esforçou e fez de tudo que podia fazer para sobreviver. Deus sabe trabalhar, Deus sabe agir, Deus sabe operar em favor daqueles que confiam e esperam nele.
e sabe fazer. Mesmo que alguém não considere suas experiências na casa e no lar, elas terão sua valia no tempo certo. Deus sabe fazer as coisas. Agora, por que eu estou falando isso? Porque primeiro Deus conhece esse relacionamento de família. Você lembra que Davi, quando ele vai, em 1 Samuel capítulo 17, ao ambiente da guerra onde Golias estava afrontando as pessoas, os irmãos disseram para ele: com quem deixaste aquelas pequenas ovelhas? Ou seja, vai fazer o que tu fosse chamado, separado e empurrado para fazer. Deixa isso aqui para quem é forte. Deixa isso aqui para quem é de guerra. Deixa isso aqui para quem é melhor do que você. Mas ninguém estava encarando Golias e ele é o único que vai decidir fazer isso. Mas havia um desprezo com relação a ele. Havia um desprezo. Uma segunda coisa que Deus conhece é como há uma omissão nessa casa por parte de quem devia tomar um posicionamento e deixar claro que na casa a honra ela é para todos. Deus conhecia a estrutura do Jessé. Tanto é que quando Samuel chega e vai apresentar Jessé vai apresentar os filhos, Deus faz questão de dizer: nenhum desses eu escolhi. E Samuel é obrigado a perguntar se tem mais um ou mais alguém. E o Jessé vai dizer: jamais teria alguém para o que tu viesse fazer aqui. Principalmente o que está fora desse contexto. Não é que Jessé não amasse Davi, mas é que em favor de ter uma boa relação, uma boa convivência, uma conexão com aqueles que são mais velhos, principalmente os guerreiros, ele passa por cima um pouco das emoções de Davi. E isso não é algo tão simples e tão fácil. Eu sei que Jessé confiava em Davi, porque ele não mandaria Davi levar e saber da guerra, levar aquilo que ele mandou levar para o rei Saul, para os guerreiros e procurar saber da guerra se ele não confiasse. Mas o fato de confiar não significa que em todo o tempo ele o acolhe, ele o abraça, ele está do lado dele, ele está apoiando, ele está levantando a sua autoestima, não. Então Deus conhece os relacionamentos alicerçados no desprezo e na desonra, como também conhece a omissão e o silêncio enquanto os irmãos praticam determinadas coisas com relação a Davi. Deus conhece o silêncio de Jessé. Mas uma terceira coisa que você percebe nesse capítulo 16 de 1 Samuel é que Deus conhece muito bem os corações que habitam aquela casa. Porque quando Samuel deu uma olhada para essa casa e para essa situação, foi dito pelo próprio Senhor, a partir do verso de número 7. Que o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem atenta para a aparência, mas Deus para o coração. Isso porque quando Samuel entrou e viu um dos filhos de Jessé, ele disse: está aí diante do Senhor o seu ungido. Porque ele olhou para a aparência, e quase sempre as pessoas olham primeiro a aparência para depois descobrir o conteúdo, quando na verdade o conteúdo que alguém carrega é muito melhor do que a própria estrutura e aparência por fora. Mas quase sempre as pessoas não consideram o conteúdo que alguém carrega. E chega um momento que Deus precisa escrever a história de cada um de uma forma diferente. Para trazer o conteúdo à tona. Para mostrar que o coração é sincero, é verdadeiro, que o coração é autêntico, que o coração ama a Deus, honra a Deus, vive uma relação profunda de intimidade, de conexão com o Senhor. E sem essa
conexão, não há possibilidade nenhuma. Eu vou repetir, sem essa conexão com o Senhor, não há possibilidade nenhuma que qualquer pessoa faça as coisas para Deus bem, com base apenas no que está por fora. Porque diz que Davi tinha uma boa aparência, e uma boa presença, mas essa boa aparência e essa boa presença de nada valia, de nada valeria. E talvez você diga por quê, eu lhe digo. Porque essa boa aparência e essa boa presença não era vista pelos seus irmãos como capaz de ajudá-lo a fazer qualquer coisa relevante, ainda que ele estava fazendo, cuidando das ovelhas. Então Deus dá uma olhada para aquela sua ação e diz: eu sou dos corações, Senhor. E eu sei como se passam as coisas nessa casa. Corações que estão vivendo totalmente desconexos, sem nenhuma aliança, sem nenhuma relação de amizade. Não há proximidade entre eles. Quem é mais forte se junta com quem é mais forte, pisa quem é mais fraco, e na casa ninguém tomou a posição. Então Samuel chega e todo mundo diz: é de paz a tua vinda? Ele diz: é de paz. Eu vim sacrificar o Senhor, venham comigo. E ele vai de repente ao encontro de Jessé, ou estar com Jessé. E quando compartilha com Jessé, Jessé apresenta os filhos. Mas ele apresenta quem quer apresentar. Porque esse era o coração. Nós vamos apresentar quem a gente considera os melhores. O que há de pior está fora daqui. Não vai me envergonhar. Só que quando isso tudo acontece, Deus vai começar a revelar que apesar disso tudo ser uma realidade dentro da casa de Jessé, havia quem estava erguendo suas pontes e colunas dentro daquela casa, e este era Davi. E como é que a gente sabe disso? Primeiro, pelos salmos que ele escreve. Segundo, pelo coração que ele carrega, porque Deus diz que ele é homem segundo o seu coração. Mas em terceiro lugar, pelo fato de que Deus já fala dele antes de Samuel vê-lo. Tanto é que depois de tudo isso que Samuel viveu com Saul, ele disse: olha, Deus escolheu alguém melhor do que você. Deus escolheu alguém melhor. E é difícil lidar com algumas coisas. É difícil lidar com algumas circunstâncias, é difícil lidar com algumas situações, é difícil lidar com alguns problemas. É difícil lidar. Mas é a proposta de Deus para a minha vida, é a proposta de Deus para a sua vida. Que eu e você venhamos a perceber que Deus está de olho no nosso coração. Eu acho lindo Deus observar isso dentro da casa de Jessé, enquanto olha também para o campo onde Davi está atuando, cuidando das ovelhas. Deus diz que o coração dele é diferente. Deus diz que ele é alguém que o Senhor o escolheu, que o Senhor o separou, que o Senhor tem negócio com ele. Deus diz que ele é alguém melhor. Agora Deus enxerga esse melhor dele, que se ele vai ter no futuro grandes falhas, Deus sabia delas. Principalmente no que diz respeito ao ser o homem que cuida da casa, enfim.
Mas é inegável que Davi é um grande homem na história e um homem extremamente perdoado e alcançado pelo Senhor. O que é revelado por ele no Salmo 51. É inegável. Só que Deus o escolhe por quê? Por que Deus diz que ele é o melhor? Talvez por duas coisas. A primeira é que diante de toda a exclusão e diante de todo o abandono e diante de todo o desprezo, ele é alguém que mantém o silêncio. E isso é uma coluna fortíssima na casa. Toda casa estruturada, ela passa por gente que tem maturidade e sabedoria para lidar com elas. Mas toda casa também que está vivendo os problemas que a casa de Jessé vivia, ela também é estruturada a partir de gente sábia, e a sabedoria de alguém às vezes está na decisão de silenciar. Eu já falei esses dias um pouco sobre isso, porque isso é uma coluna. Quando falar, fale sobre fé, mas quando você perceber que não há essa abertura, aprenda a silenciar e dar tempo ao tempo e orar a Deus e buscar a Deus para que o Senhor faça a sua obra como Ele sabe fazer. Davi silencia e nós não percebemos Davi em momento algum reclamando diante da forma que o pai lhe olha, os irmãos lhe olham, diante da forma que Saul lhe olha e depois diante da forma que o próprio Golias vai lhe olhar, e é o único que ele vai afrontar, bater de frente. Mas todos os outros ele vai passando por cima, inclusive Saul. Ele vai passando por cima. De toda a resistência, de toda indiferença, de toda a ferida aberta, de toda a ferida que alguém abre, ele vai passando por cima, porque ele sabe que naquele silêncio Deus o está achando, Deus o está encontrando. Mas uma segunda coisa importante é que talvez o próprio Deus chama Davi de alguém melhor do que Saul, porque ele encontra em Davi alguém que o adora e o cerca sem questionar tempo e sem questionar os fatos e as coisas que vive. Na verdade, Davi não vive reclamando da vida, ele vive cuidando das ovelhas. E quando vem urso, ele luta, e quando vem leão, ele luta, e não chega em casa questionando, reclamando, nem contando. Na verdade, ninguém nem sabia das batalhas dele. Ele conseguia lidar com suas coisas com coragem, com ousadia, com autoridade, com força de Deus da vida. Isso é importante para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós. Porque quase sempre a gente vai questionar o porquê de algumas coisas não acontecerem conosco de melhor, por que a gente tem que lidar com aquela realidade, por que a gente tem que viver diante de situação A, B, C ou D, por que a gente tem que viver alguns problemas, alguns sufocos, algumas coisas, por que a gente tem que passar por elas? Qual é o objetivo de Deus com isso? Quais são as questões de Deus com isso? Por que o tempo não traz para a gente algo novo, algo precioso, algo diferente, algo especial da parte de Deus? Por que não? Davi não vive questionando essas coisas. Ele aprendeu a fazer uma coisa que eu considero importante: aceitar por fé o que ele não consegue entender. Inclusive depois que ele vai ser ungido na casa de Jessé. Porque até reinar em 2 Samuel, capítulo de número 5, custa tempo. Mas você não vê olhando e dizendo: Deus, tu me prometeste. O que é comum a mim e a você.
não o vê questionando, muito pelo contrário, ele se mantém no seu estado de equilíbrio, entre a fé e a dependência. E olha para Deus e diz: eu tanto creio como tanto espero. Passa por cavernas, desertos, tantas coisas que eu já preguei aqui em outro momento. Mas apesar de todas as coisas que ele passa, ele se mantém em equilíbrio entre a fé e a dependência. Coisas vêm para tirar sua paz, sua tranquilidade, mas ele não. E considerando esse contexto, ou esse tempo em que ele ainda não é apresentado a Israel, imagina ali, todo dia luta com urso, luta com leão, todos os dias, enfrentando suas batalhas pessoais sem que ninguém saiba, lidando com as questões que envolvem seu coração sem que ninguém saiba, lidando com perigos fortíssimos sem que ninguém saiba e andando a partir da confiança que ele tem em Deus com toda a ousadia do seu coração, sabendo que há um tempo para cada coisa. E esse tempo começa a se revelar quando Deus, no mínimo, vai deixar claro para ele qual é a sua missão de vida. E isso acontece quando alguém vai chamá-lo e diz: olha, Davi, o profeta Samuel está aí. E ele está esperando por você. Samuel, o profeta, o que é que o profeta quer comigo? Poderia ser o questionamento dele. Mas não, ele submete, vai lá, e quando chega, o Senhor deixa claro para ele que escolheu alguém. E esse alguém estava diante dos olhos de Samuel. E é por isso que diz a Bíblia no verso 12 do capítulo 16 assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. E aí diz o verso 13 assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Esse equilíbrio é uma coluna na casa. E o equilíbrio que era manifesto por Davi lá fora é trazido para o meio da família, e quando esse equilíbrio é revelado no meio da família, Deus começa a derramar uma unção no meio da família. A Bíblia diz que o Senhor ungiu. E o que foi que aconteceu a partir dali? O Espírito de Deus, diz a Bíblia, se apoderou de Davi. Samuel se levantou depois de ter cumprido sua missão, foi a Ramá. E Davi ficou debaixo da unção do Espírito Santo. Mas onde tudo isso acontece, e onde era necessário acontecer? No meio dos seus irmãos. Por quê? Porque na casa, onde todas as coisas que eu falei aqui anteriormente, elas estavam presentes, só a presença do Espírito Santo e a unção de Deus revelada ali poderia mudar e moldar as coisas. Pessoas vão continuar desprezando, pessoas vão continuar olhando com raiva, com inveja, com resistência. Os irmãos de Davi ainda vão dificultar um pouquinho o caminho dele com as palavras, com os olhares e com tudo mais. Mas foi no meio da família que aquela unção caiu. Aqui eu trago essa palavra porque eu sei que eu estou falando para pessoas que estão em silêncio, esperando em Deus. E sei que há pessoas que estão lidando com o equilíbrio entre a fé e a dependência. Esperando totalmente do Senhor que essa unção chegue no ambiente da casa, porque se essa unção chegar, vai ser diante dos da casa que o Golias cairá lá na frente. Deus sabe muito bem qual a sua estrutura, qual o propósito do seu coração, quais as questões que envolvem seu coração e sua alma, e Ele sabe trabalhar. E eu quero declarar que Ele sabe tanto trabalhar que Ele decidiu se mover na sua vida hoje. Por isso Ele vai fazer coisas lindas. Por isso Ele vai fazer coisas grandiosas. Por isso Ele vai fazer coisas maravilhosas. Por isso Ele vai fazer coisas tremendas.
Agora deixa ele te alcançar aí no meio, nesse equilíbrio. Não se deixe levar pelo desprezo, pelos olhares, pelos desencontros, por aqueles que estão mais fortes aparentemente do que você, e porque são mais fortes, estão te diminuindo, causando determinados problemas e fazendo de tudo para tirar sua tranquilidade, sua paz. Fique em paz, porque o Senhor está contigo. Está chegando a hora do Senhor te achar, e Ele está te achando nesse meio, para te erguer nesse meio, para fazer a diferença na história dessa família. Porque se eu perguntar a você, se você conhece, se você sabe das vitórias, das conquistas, das grandes coisas realizadas por aqueles que se consideravam mais fortes na casa de Jessé, que faziam parte inclusive do exército de Saul, você vai dizer: eu me lembro talvez de uma ou duas ou não mais. Se eu lhe perguntar sobre as vitórias que Davi teve, você não vai me falar só sobre derrotas, você vai me contar sobre muitas vitórias, porque Deus lhe deu muitas vitórias. Isto porque ele não saía do lugar que estava com as ovelhas para arrebentar a porta do pai e exigir nada. Não gritava enquanto era humilhado, silenciava, mantinha-se de pé, mantinha o equilíbrio, ficava com o coração firme em Deus e quem sabe cantava que o Senhor é o seu pastor e que o Senhor não lhe faltaria jamais, independente do desprezo que vivia, porque o Senhor era capaz de preparar uma mesa perante os seus adversários. Qual é a condição que você está hoje? Qual é a condição que seu lar, sua casa está hoje? Eu quero hoje, com essa palavra, declarar uma simples palavra. A unção de Deus vai cair aí no meio. Eu vou dizer de novo, e é profético. A unção de Deus vai cair aí no meio. No meio desse quarto, no meio dessa sala, no meio dessa cozinha, no meio desta casa. Deus vai começar a mover as peças dele aí dentro. Deus vai começar a fazer com que as coisas se encaixem do ponto de vista dele. E ele vai começar a fazer com que a sua unção seja manifesta aí. O apóstolo João, ele escrevendo uma de suas epístolas, ele disse: olha, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo, porque a unção, ela é capacitadora, ela é habilitadora, ela é aquela que chega e ergue e faz diferença no lugar, no ambiente, no espaço aonde nós estamos plantados. É aqui que eu termino hoje, dizendo a você que essa unção está caindo aí no meio. Deus vai manifestar a presença do seu Espírito Santo, Ele vai se apoderar da sua mente, vai lhe dar habilidades, vai lhe dar dons, vai lhe dar uma capacitação para lidar com as questões que envolvem o coração e a alma do outro, da outra pessoa que está com você. E haverá um alinhamento de Deus no ambiente dessa família, haverá um alinhamento de Deus no ambiente da casa, haverá um alinhamento de Deus entre as coisas com as quais você lida, e o nome do Senhor será engrandecido. É Deus quem começou essa linda obra em você e é Deus quem vai continuar. Por isso não baixe a cabeça, não desanime, confie, porque o Senhor vai ungir aí no meio. Algo vai mudar como realidade no meio da casa e Deus vai fazer essa unção fluir. Porque aonde as colunas estão sendo erguidas, a unção também chega. O Espírito de Deus se apoderou de Davi no meio. Deus vai fazer no meio da casa, no meio da família, algo novo aí. Toda resistência contra a sua casa vai cair por terra, porque aonde a unção está, aonde a presença de Deus está, algo diferente acontece. É por isso que quando Jesus, em Lucas 4, ele abre o rolo do livro do profeta Isaías e ele fala da unção que recebeu, é dito por ele que o Espírito do Senhor estava sobre ele e o ungiu para proclamar liberdade aos cativos. Não há cativeiro aonde a unção está. Não há guerra que prevaleça, nem amargos que prevaleçam, aonde a unção de Deus se manifesta. E essa unção está se manifestando aí. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida e o nome dele será glorificado. Querido Deus, muito obrigado por essa manhã na tua presença.
Continua abençoando os teus filhos, as tuas filhas que têm orado conosco, que não têm perdido uma live como essa, ouvindo e meditando na tua palavra. Que cada um continue crescendo, porque todos os dias a tua palavra tem vindo ao nosso coração com o objetivo de nos aproximar mais de ti. Nos dá uma tarde de paz e vitória. Cuida de cada um e de cada uma que estão, Senhor, a cada dia caminhando em fé, em esperança e em amor. E faz com que cada um viva, Senhor, uma linda e preciosa colheita. Abençoa os nossos irmãos, as nossas irmãs. Abençoa, Senhor, os lares, as casas, e faz com que a presença do Teu Espírito Santo e a Tua unção se revele nas colunas que estão sendo erguidas aí. Que onde o desprezo havia, ele perca a força, onde a resistência do coração era grande, perca a força, aonde a ação das trevas era grande, ela perca a força e seja dissipada agora, porque aonde o Teu Espírito Santo está, a luz, a glória, a presença, a vida do céu. Por isso, continua nos abençoando, nos dá uma tarde de vitória debaixo da Tua bênção e da Tua proteção. Eu te peço, guarda a cada um de nós, estende as Tuas mãos sobre a vida da missionária Lucivânia, da Laura Stephanie, do Brian, que estão seguindo ali para Recife nesta tarde. Faz o Teu nome ser engrandecido, Senhor, e os guia com paz, com graça, e os faz viver, Senhor, esses dias maravilhosos, preciosos, grandiosos, gloriosos da Tua parte. Eu creio que Tu és capaz de fazer muito mais do que o que eles pensam e pedem. Por isso, faz o Teu nome ser engrandecido. Abraça cada um, fortalece a cada um de nós e nos guarda debaixo da Tua santa e maravilhosa proteção. Eu te peço, no nome de Jesus, nos dá, Senhor, um dia ainda muito abençoado. Que seja um dia de vitória a todos nós, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde carregada de paz e vitória, e lembre-se, não desista de você, porque nós não vamos desistir. Deus abençoe e conceda uma tarde de vitória e de milagre sobre a sua vida. Lembre-se que Ele está com você, algo novo vem por aí. Deus abençoe, a paz do Senhor.